Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre Power BI. Hoje eu vou te explicar como calcular o acumulado de vendas. É muito útil quando nós queremos identificar quais dias do mês nós tivemos um crescimento mais agressivo no volume de vendas, ou quando nós queremos projetar o fechamento de vendas no final do mês, ou quando nós queremos utilizar o princípio de Pareto para identificar em que momento nós atingimos 80% do nosso resultado total. Eu sou Valkson Saraiva. Se você ainda não baixou o seu e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos agora aprender na prática como calcular o acumulado de vendas. Então, aqui no Power BI, vamos clicar aqui em Excel. Nós vamos utilizar a planilha Venda Acumulada. Também vou deixar o link para download da planilha aqui na descrição do vídeo. Vamos clicar em Abrir. Vamos selecionar a nossa aba de vendas da planilha e clicar em Carregar. Temos aqui na nossa lateral direita a nossa fonte de dados. Eu vou habilitar aqui a coluna Data, _ Venda e Valor. E vou selecionar aqui Tabela, para visualizar esses dados no formato de tabela. Vou arrastar aqui essa tabela para o centro. Veja que a data, ele quebrou aqui em hierarquia, mas eu quero que ele retorne o dia / mês / ano. Então eu vou vir aqui na Data, _ Venda. Aqui onde nós temos essa setinha para baixo, eu vou clicar em Data, _ Venda. Feito isso, ele retornou aqui ainda no formato diferente do que eu espero. Então eu vou selecionar aqui Data, _ Venda e aqui em Formato eu vou alterar para dia, mês e ano. Feito isso, ele retornou aqui cada dia do mês e o valor de vendas de cada dia. Agora vamos criar a nossa função DAX através de uma nova medida para calcular o acumulado. Então aqui na nossa tabela de vendas, nesses 3 pontinhos, vamos clicar e selecionar aqui Nova Medida. Ele adicionou aqui na parte superior o espaço para nós escrevermos a nossa medida DAX. Então onde tem medida, eu vou renomear para acumulado e após o igual, nós vamos escrever um passo de cada vez, para que fique claro e você consiga compreender todo o processo. Então, o primeiro passo, nós vamos utilizar a função SUM, para somar o valor de vendas. Então, eu vou colocar aqui SUM, vendas, valor. E vou fechar o parêntese e dar um Enter. Feito isso, ele adicionou aqui na nossa fonte de dados a nossa medida acumulada. Eu vou clicar e segurar sobre ela e arrastar aqui para valores. Veja que ele trouxe aqui o valor somado das vendas. Porém, essa nossa medida, ela está somando apenas as vendas do contexto de filtro. O que é esse contexto de filtro? Se nessa tabela eu estou visualizando por dia do mês, ela está somando apenas as vendas daquele determinado dia. Se eu removo aqui o dia e trago o mês, ele vai somar aqui todas as vendas do mês. Então, ele vai considerar o contexto de filtro da nossa visualização. Como nesse caso está por dia, ele está somando aqui apenas o valor do dia. Então, o próximo passo agora é desconsiderar esse contexto de filtro para que ele some as vendas de toda a nossa tabela de vendas. E por último, nós vamos fazer um segundo filtro nessa soma de toda a tabela, para que ele considere apenas as somas do primeiro dia até o dia do contexto de filtro. Então vamos voltar aqui na nossa medida acumulado e aqui na parte superior, onde nós temos a função de soma, eu vou dar um Shift Enter, vou dar um Tab para organizar o nosso código e nós vamos utilizar a primeira função, Calculate, que é a única função DAX capaz de alterar o contexto de filtro. Então nós vamos colocar aqui Calculate, eu vou abrir um parêntese, vou dar um Shift Enter, e veja que essa função Calculate, ela tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma expressão que nós vamos passar a soma das vendas, e o segundo parâmetro é o contexto de filtro que nós queremos aplicar, que nesse caso nós queremos que ele some de todas as vendas, e não apenas daquelas vendas do dia tal. Então nós vamos agora colocar aqui uma vírgula, vou dar um Enter e eu vou dizer para a função Calculate que eu quero que ele some todas as vendas. Então eu vou colocar a função ALL. Vou abrir parênteses
e vou passar como parâmetro a tabela de vendas. Vou dar um Shift Enter novamente e vou fechar agora o parênteses da função calculate. Então nós estamos dizendo o seguinte: calcule a soma de todos os valores da tabela de vendas e desconsidere o filtro de dia. Traga todas as vendas da tabela de venda. Agora eu vou dar um Enter. Veja que agora ele retornou aqui o mesmo valor para todas as linhas, porque nós estamos desconsiderando o contexto de filtro. Nós estamos somando as vendas de toda a tabela de venda. Por último, agora, basta filtrar para que ele traga apenas o acumulado. Então, nós vamos utilizar agora a função filter. Então, antes do all, eu vou escrever aqui filter, vou abrir o parêntese, vou dar um Shift Enter novamente para organizar o nosso código. Então, o primeiro parâmetro da função filter é a tabela, que nós estamos trazendo aqui todas as vendas da tabela de venda. E o segundo parâmetro é o filtro em si. Eu vou colocar agora a vírgula, vou dar um Enter, e aqui eu vou fazer o filtro para que ele some apenas do primeiro dia até o dia do contexto atual. Então, quando ele estiver no dia 2 do mês, ele vai somar do dia 1º e do dia 2. Quando eu estiver no dia 3, ele vai somar dia 1º, dia 2 e dia 3. Então, nós vamos primeiro fazer o seguinte, vamos colocar aqui onde a data da venda for menor ou igual. Aí agora nós precisamos recuperar o contexto de filtro, ou seja, em qual dia eu estou. Nós vamos utilizar então a função max e vamos passar aqui como parâmetro a data da venda. Vou fechar o parêntese da função max, vou dar um Shift Enter e vou fechar aqui o parêntese da função filter. Então veja que nós estamos dizendo o seguinte: filtre de todas as vendas, eu quero apenas as vendas cuja data de venda seja menor ou igual à venda da minha linha atual da minha tabela. Então, se eu estou aqui no dia 1º de fevereiro, essa função max vai retornar o dia 1º de fevereiro. Então, ele vai retornar todas as vendas cuja data seja menor ou igual ao dia 1º. Quando ele estiver no dia 2, a função max vai retornar o dia 2. Então, ele vai somar todas as vendas cuja data seja menor ou igual ao dia 2. E aí ele vai calcular exatamente o acumulado. Vou dar um Enter. E veja que nós temos aqui agora exatamente o acumulado. 179 mais 499 deu 678. 678 mais 1.200 deu 1.878. E assim sucessivamente. E aí, se você quiser exibir isso aqui através de um gráfico de linha, você pode simplesmente vir aqui agora, clicar nesse gráfico de linhas. Eu vou remover aqui valores, vou deixar apenas o acumulado. E aí você pode aqui no pincel habilitar o rótulo de dados para você visualizar o valor. E você pode também clicar aqui fora do nosso gráfico, habilitar aqui o filtro para a gente possibilitar filtrar determinado mês. E nós vamos arrastar aqui a data de venda para o campo. E aí na data de venda eu vou clicar aqui nessa setinha, vou mudar para a hierarquia de datas. E eu vou remover o ano, o trimestre e o dia. Vou deixar apenas o mês. Então agora a gente consegue clicar aqui em janeiro, clicar aqui em fevereiro e identificar quais foram os dias que tiveram esse aumento de vendas mais agressivo. E dessa forma você consegue entender como é que está o desenvolvimento das vendas no decorrer do mês. Então por essa aula é isso. Na próxima aula eu vou te explicar como calcular a projeção até o final do mês. Se você gostou, compartilha com 5 amigos e eu te espero no próximo vídeo.